Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer aqui uma aula para vocês. Bom, primeiramente eu gostaria de me desculpar com quem me acompanha, visto que já tem um tempo que eu não posto vídeos aqui de aulas, videoaulas. Isso é porque meu tempo ultimamente tem sido muito corrido, mas assim que eu tiver um tempinho, um espaço de tempo como esse agora, eu vou tentar gravar aqui algumas aulas para vocês. Hoje eu vim trazer um projeto que eu estou desenvolvendo, ainda está em desenvolvimento. É um projeto da ClickPrev, né? É um serviço de auxílio advocatício de um escritório que me contratou para criar uma ferramenta personalizada de cadastro, né? Eles trabalham com cadastro de diversas pessoas e hoje em dia eles tinham uma planilha bem simples, né? Bem simplória para esse cadastro, para fazer esse controle. E me procuraram buscando algo um pouco mais profissional e mais eficiente, né? Então, algum tempo eu já digo aqui que eu utilizo nas minhas planilhas, eu procuro, desde que aprendi essa tecnologia de SQL, eu procuro trazer um banco de dados mais estruturado. Nesse caso daqui eu utilizo um banco de dados em Access, né? E o front-end do meu sistema, da minha planilha, é o Excel. Então eu vou abrir aqui, mostrar um pouquinho para vocês como que funciona. E para o conteúdo da aula de hoje. Então vamos lá, esse é o sistema iniciando. Tá? Ele inicia com essa front-end aqui. Quando a gente clica em iniciar, ele oculta o Excel e inicia a configuração do sistema. Ele abriu aqui na outra tela. Então, esse é o nosso sistema da ClickPrev, serviços advocatícios. Tá? Então, como que funciona? A gente tem uma tela de dashboard, onde mostra aqui o total de registros, total de cadastros que foram feitos, por tipo de benefício, por benefício, né, porque tem uma tipologia para cada benefício e tem os benefícios, os nomes individuais. E os registros por data, né, então quantos registros foram feitos em cada dia ou cada data para verificar a evolução desses cadastros, ter uma noção de evolução desses cadastros. Então essa daqui é a nossa tela de consulta, onde a gente consegue ver todos os registros. Tá? A gente tem um resumo aqui dos registros. Eu consigo deixar para visualizar todos, filtrar por aposentadoria programada, que não tem nenhum registro, aposentadoria especial nenhum, amparo social temos um registro, benefício familiar temos outro e benefício por incapacidade temos outro. Né? Então eu consigo ver todos numa só tela ou fazer esses filtros dinâmicos aqui. Aqui eu consigo fazer busca por CPF, RG e nome, né, dos meus cadastros. Imagina aqui que eu tenha 2.000, 3.000 nomes aqui cadastrados. Eu posso aqui clicar, por exemplo, GUI e clicar aqui no botão de filtro. Ele vai trazer só o que tem Gui no seu nome. No caso, é somente aqui esse cadastro de Guilherme. Esse botão daqui ele serve para gerar um relatório. Tá? Então eu posso clicar aqui e ele automaticamente vai gerar um relatório para mim. E vai abrir, deve abrir aqui na minha outra tela, vou arrastar para vocês, não abrir aqui nessa tela principal. Então ele abre a tela de cadastro, né, com o cabeçalho e os registros que você venha a ter, né, respectivamente, sempre com o cabeçalho acima. E aqui nós temos os controles de excluir o registro, cadastrar um novo ou editar. Se eu der um duplo clique no registro, eu seleciono ele, eu posso excluir ou editar esse registro. Tá? A gente vem aqui para a tela de cadastro, eu já tinha dado duplo clique lá, então ele selecionou automaticamente aqui. Nós estamos com esse registro aqui, eu posso preencher, fazer alterações e clicar em editar, ou posso simplesmente limpar e começar um novo registro do zero. Tá? Então suponhamos que a gente vai fazer aqui uma aposentadoria especial do Fernando, CPF, eu vou colocar aqui um qualquer, então ele já vai automaticamente formatando as caixas de texto, né, de acordo com o padrão de cada um dos registros. Data de nascimento 14 de junho de 1992, CNSS 321, gênero masculino, rua G, número 21, Centro, cidade Rio de Janeiro, RJ, aqui já tem um combo box preparado com todas as siglas de estados, de unidades federais. CEP, ele já vem no padrão também de CEP.
Telefone ele já vem no padrão, então aqui ele automaticamente vai incluir os parênteses e o traço. Celular, mesma coisa. E aqui nós temos um botão para indicar se esse telefone celular ele é um WhatsApp ou não, né? Ele me solicitou isso, então fica aqui como registro para a gente poder saber se pode acionar através desse telefone via WhatsApp. E o e-mail, né? Se eu clicando em salvar, ele automaticamente vai fazer vai guardar essas informações na minha base de dados, vai me dar uma informação de cadastro efetuado. Se eu vir aqui no meu dashboard, já está atualizado, então agora tem 25% por tipo de benefício e tem 25% por benefício. E aqui eu consigo ver que eu tive um registro no dia 23, eu tinha 3 aqui no dia 21, agora eu tenho um registro no dia 23. É mais ou menos assim que funciona, e aqui já tem mais um cadastro aqui, ele vai automaticamente acrescendo aqui. A gente está melhorando, né, de acordo com as solicitações do Carlos, que foi o contratante da gente para esse tipo de serviço, a gente vai adaptando e melhorando, mas a princípio ele já está bem avançado, né? Nós já fizemos 2 entregas de 2 rodadas de alterações, agora a gente está indo para a terceira, fazendo algumas alterações, por exemplo, das informações que estão aqui e tudo mais. E o que eu quero mostrar para vocês hoje, trazer para vocês, é a conexão com o banco de dados, né? Eu sempre falo aqui que a conexão entre o Excel e uma base de dados, seja ela qualquer base de dados, SQL, MySQL, que dá para fazer, talvez eu traga uma aula depois de MySQL, mas aqui nesse caso do Access, que é uma poderosíssima ferramenta para base de dados, ele é muito importante. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um módulo chamado módulo SQL, que eu configuro, né? Então passo a passo. Deixa eu abrir aqui a pasta para vocês. Simplesmente eu abro um banco de dados, eu crio um banco de dados. Esse banco de dados eu criei em branco no Access, né? Então eu consigo aqui ter esse banco de dados em Access em branco. Eu consigo aqui, através desse banco de dados, vir aqui e criar uma tabela. Tá? Criando uma tabela, vai funcionar como uma tabela do Excel. Eu vou vir aqui, vou ir para o modo de edição, transcrevo o nome dela, teste, e aqui automaticamente eu vou preenchendo os campos que minha tabela vai ter, né? Então, nome, aí aqui eu coloco o tipo de dados, né? Um texto curto, idade geralmente é número, tá? Eu posso deixar como texto, mas o correto é eu fazer essa alteração aqui, para que nós não tenhamos desperdício e tenha maior eficiência em relação aos dados. Endereço, eu posso ir colocando os dados aqui especificamente, depois que eu monto eu volto para o modo de exibição, ele pede para eu salvar, e aqui eu já tenho uma base de dados, onde eu posso ir armazenando diversos dados aqui. Então, diferente do Excel, tem até limitação para o Access, mas é bem superior, né? O Excel nós temos lá 1 milhão de linhas, mas se você preencher esse 1 milhão de linhas, o seu Excel ele vai ficar lento para abrir, a planilha não vai ter eficiência, você vai demorar para fazer os controles, o Excel vai ficar calculando o tempo todo, e aqui no Access você não tem isso, você tem aí mais de 2 milhões de linhas disponíveis para você fazer os seus registros, e como ele não vai estar em execução o tempo todo, o Excel vai acessar, ele vai consultar especificamente o que precisa, que está lá armazenado, isso não traz problema para a sua execução, para o seu Excel abrir, para o seu Excel funcionar. O Excel ele fica bem rápido lá, porque ele está acessando aqui e fazendo essas consultas aqui. E como é que a gente faz essa conexão? Né? Como é que eu crio essa base de dados e crio um controle lá para poder inserir os dados aqui e extrair os dados daqui? Eu não preciso estar com o Access aberto, tá? O Access ele vai ficar fechado, vai ficar lá na pasta da minha planilha, lá na pasta do meu sistema e funcionando em back-end. Ele vai ficar funcionando por trás, o meu Excel que vai fazer esse trabalho em segundo plano, sem essa informação visual para o cliente, ele vai acessar essa base de dados e vai trazer as informações que eu quero, vai editar as informações de lá e vai salvar novas informações. Então, voltando aqui para a explicação, como é que eu faço isso? O primeiro passo, eu tenho que vir aqui em ferramentas, referências, e preciso habilitar uma referência, que é essa daqui, Microsoft ActiveX Date Object 6.1. Tenho 2.8 também, mas eu recomendo 6.1, que é a versão mais recente. Você vai, procura ele aqui, ele não vai estar habilitado, ele vai estar lá para baixo, você vai procurar ele aqui na listagem de bibliotecas, você vai selecionar ele e vai dar um OK. A partir daí, você já ativou essa conexão, essa permissão de conexão via SQL. E daí a gente vai precisar de 2 códigos que estão nesse módulo aqui. Eu deixo no módulo destacado, o módulo público, porque aí sempre que eu preciso conectar ao banco de dados, eu chamo essa função conecta, e sempre que eu preciso desconectar, eu chamo a função desconecta.
Então o código ele é bem simples, tá? Eu já procurei muito na internet como fazer isso antes de aprender de fato e já quebrei muito a cabeça para poder entender. Cada um ensina de um jeito, né? Eu sou mais um aqui ensinando de um jeito talvez diferente do que você conheça, mas a minha proposta aqui é de ensinar de um jeito simples. Então vamos lá. Então aqui eu declarei uma variável pública chamada BD e dou a descrição para ela que ela é um novo ADODB.connect, é uma nova conexão desse modelo aqui de conexão, que é o que faz a conexão com o Access, tá? E eu declaro também uma variável pública chamada RS, que vai ser um novo record set, desse mesmo tipo de conexão aqui. Tá? O record set ele é o responsável por acessar a minha base de dados, pegar algumas informações e lá e guardar numa memória randômica, como se fosse uma memória RAM do seu computador. E assim que eu precisar, eu descarrego ele aqui essas informações na minha planilha, no meu Zerform, para eu poder saber que informações são essas. Então vamos lá. Então aqui eu seto o banco de dados, como ele é um objeto, eu preciso setar ele. Então set bd as new ADODB.connection, né? Então estou dizendo aqui que esse BD ele é essa nova conexão, é basicamente a mesma coisa que eu fiz nessa variável pública aqui em cima. E com essa variável, né, essa nova conexão, eu passo o parâmetro de provider, que é o provedor, e o provedor é esse daqui, microsoft.ace.oledb.12.0. Tem uns que usam .15.1, enfim. Eu sempre utilizei o .12.0 e nunca tive nenhum problema de conexão, né? Então eu recomendo que utilize esse daqui, tem os mais avançados. Se você tiver interesse aí, você pode se aprofundar mais nesse estudo. E passo a string de conexão, né? A string de conexão é um modelo que eu digo que o meu data source, onde está o meu arquivo, qual é o meu arquivo que eu vou fazer essa conexão, o tipo de conexão, e se meu arquivo tiver senha, eu vou colocar aqui a senha. Como nesse caso aqui eu coloquei a senha de exemplo aqui, essa senha aqui é aleatória, dos 2931406. Então vamos lá. Então eu digo aqui, meu data source, eu abro esse data source entre aspas duplas e concateno com a pasta. Eu preciso passar aqui o caminho onde meu arquivo está. O caminho onde meu arquivo está e qual arquivo que eu vou fazer essa conexão. Então, geralmente eu deixo o meu arquivo ele dentro da pasta da minha planilha. Então eu coloco aqui que está nessa pasta, na pasta dessa planilha, onde minha planilha está executando. E aí concateno com o BD, que é a pasta BD, e o nome do arquivo, que é bd.accdb, né, e fecho parênteses. Então aqui, ó, basicamente isso, olha, essa daqui é a minha pasta onde a minha planilha está, ele vai acessar essa pasta, que é esse caminho aqui de cima, user, no meu caso firth, no seu vai ser variável, e aqui, ele além disso vai clicar aqui no banco de dados. Então se você ver, ele está acessando esse caminho daqui e acessando o arquivo BD. Se eu clicar aqui e vir em propriedades, eu consigo ver. Calma aí, selecionar aqui meu arquivo e aí sim nós vamos em propriedades. Eu consigo ver que meu arquivo ele é o BD do ponto .accdb, o modelo dele que é um modelo de Microsoft Access Database. Então eu passando esses parâmetros aqui depois eu venho com um ponto e vírgula e coloco que meu jet OLADB tem é o database, né, um outro parâmetro que eu passo, e passo meu password caso tenha, né, então posso colocar uma senha no meu banco de dados para resguardar, para trazer mais segurança, ou posso deixar sem senha, tá? Então eu digo que meu password é igual à senha que eu pré-defini, e se não tiver senha, eu posso simplesmente vir aqui e colocar isso daqui como um comentário. Cadê? Não está funcionando. Eu posso simplesmente apagar isso daqui. Eu não vou apagar porque o meu tem a senha e eu vou precisar disso para fazer. E aí eu peço depois para ele abrir esse banco de dados, abrir essa conexão que eu descrevi aqui. Então basicamente esse é o que mais tem linhas, né? Vamos colocar assim, essa é a codificação que mais tem linha. Como é o banco de dados, eu passo qual provedor que eu vou utilizar, qual é a string de conexão que eu vou passar para ele, onde eu vou passar os parâmetros de senha e local do meu banco de dados, e peço para ele fazer essa abertura. Se tudo estiver correto, ele vai funcionar. Eu vou apertar um F8 aqui para a gente ir em modo de depuração, para ver essa conexão. Então ele passou, não acusou nenhum erro, ele conectou. Se vocês forem lá na pasta, onde está o seu arquivo, você vai ver que abriu um arquivo temporário aqui. Esse arquivo temporário é que está fazendo essa conexão, né? Significa que algum outro usuário, ou no caso meu Excel, ele está fazendo a manipulação desse banco de dados em segundo plano. Deixa eu voltar aqui.
Então, basicamente isso. E quando eu quero desconectar, né, por boas práticas, eu não vou deixar essa conexão em aberta. Ela vai ficar em aberto em segundo plano, mas eu só quero que esteja conectada com o meu banco de dados quando eu estiver utilizando, quando isso for necessário. Quando não for necessário, eu quero que ele desconecta. Então eu coloquei essa sub desconecta e passei para ela que o meu record set agora não vai ser igual a nada e meu banco de dados também vai ser igual a nada. Então se eu executar isso daqui, a gente vai ver lá que ele desconectou. Ó, o arquivo sumiu. Esse banco de dados ele tem 928 KB, está aqui armazenado junto com o meu computador, junto com a minha planilha, numa pasta específica para ele, mas não está sendo manipulado nesse momento. Eu vou colocar aqui lá para a gente poder ver. Ó. Fiz a conexão, olha como é que ele executa. Então ele está abrindo essa planilha e está manipulando esse banco de dados em segundo plano. Então eu vou deixar esse código aí na descrição, né? Lembrando que o ThisWorkbook Path e o restante do caminho vai ser de acordo com a sua aplicação, de acordo com o seu computador, e aqui também essa parte de password vai ser de acordo com o seu banco de dados, se tem ou não senha. Tá? Se não tiver, você vai fechar as aspas duplas aqui, depois do database, tudo bem? Vamos aqui agora só mostrar para vocês, e depois a gente continua essa aula para não se estender muito, como é que funciona a questão de cadastro. Tá? Deixa eu vir aqui. Tá, vamos vir aqui em salvar, para vocês verem como funciona, tá, a lógica da programação. Vamos ignorar essa primeira parte. Nessa primeira parte, simplesmente eu digo, se não tiver nenhum arquivo selecionado, se tiver algum arquivo já selecionado, eu vou executar a sub de edição, ao invés da sub de cadastrar um novo registro. Tá? E essa sub está lá mais lá para baixo da codificação, depois eu mostro para vocês. Se não tiver nenhum selecionado, ele vai executar daqui para baixo, e é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Então, basicamente, passo, olha, eu seto meu record set, dizendo que ele é um novo record set de banco de dados, né, meu RS, e aqui eu digo RS Open. Né? Para eu executar esse RS Open, antes eu tenho que ter chamado a sub conecta. Eu preciso estar conectado ao meu banco de dados para eu poder abrir o meu record set. Se eu não estiver conectado, ele vai dar erro. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu chamo essa sub conecta quando eu abro o meu formulário. Assim que eu abro o meu formulário, eu já peço para ele conectar meu banco de dados para poder trazer as informações todas que eu precisar. E quando eu fecho meu formulário, eu peço para ele encerrar essa conexão. Eu chamo a call desconecta. Então vamos lá. Eu chamo esse record set novamente, passo que ele é um novo, digo que ele é um novo, vamos começar do zero. E peço para ele abrir. Ele abriu o quê? Aí entra a linguagem SQL. Tá? Daqui para lá é linguagem SQL. Se você não sabe, eu recomendo que você veja alguns fóruns na internet, estude como eu. É uma linguagem bem importante, mas aqui eu estou dizendo para ele. Olha, a linguagem SQL é basicamente assim, seleciona, o asterisco aqui significa tudo. Então estou falando para ele, seleciona tudo da minha tabela cadastro. Essa tabela cadastro é o nome da tabela que eu dei lá naquele. Eu dei exemplo TB teste, que eu estou dando o exemplo TB cadastro. E aqui eu passo qual o segundo parâmetro, é o meu banco de dados. Aqui eu passo a the open key set. E esses argumentos que eu passo aqui depois, para ser bem sincero com vocês, eu não tenho muito conhecimento, né, a fundo do que significa. Isso aqui faz parte mesmo da conexão. Então esses 4 parâmetros aqui, depois que eu indico qual tabela que eu estou selecionando, são argumentos fixos que eu utilizo, mas enfim, eu não tenho aqui conhecimento suficiente para poder passar para vocês o que significa cada um desses argumentos, tudo bem? E aqui eu digo para ele, olha, se você encontrar algum erro, você pula para a próxima. Por que isso? Tem um campo aqui em específico que eu coloco data. Né? Eu criei lá minha base de dados e disse que o arquivo era que o registro ia ser um registro no formato data. E se aqui eu não tiver preenchido nada, ou tiver preenchido um formato diferente, né, um formato texto, alguma coisa assim, isso vai dar erro no meu sistema e ele vai parar de executar as linhas subsequentes. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, olha, se você encontrar algum erro, você pula para a próxima linha. Então é basicamente isso aqui que ele faz. E aí, se algum dos registros lá tiver com algum erro, por exemplo, uma data em que eu coloquei um texto, né, ao invés de colocar número, barra, ano, eu coloquei um texto qualquer, por erro ou propositalmente, ele não vai executar erro. Ele vai pular, vai dar um erro e ele vai pular esse erro, continuar fazendo minha programação funcionar até o final.
Então aqui eu falo que meu record set sempre começa com RS, que eu tinha declarado lá em cima que é o novo record set. Eu passo para ele meu record set.addNew. Falando para ele, você vai adicionar um novo registro nesse record set, né? E aí eu coloco o record set.fields, que são os campos, e passo o parâmetro desse campo. Eu posso passar aqui numeral, né, campo 0, 1, 2, 3, 4, 5, cada um vai referenciar uma coluna, mas eu gosto de trabalhar com o nome das colunas. Tá? Então no campo fields tipo, eu vou dizer que ele é igual a meu txt tipo.text, que é esse formulário aqui. Olha. Esse daqui é meu txt tipo. O que tiver aqui, eu quero que ele armazene lá na minha... Eu quero que ele armazene lá no meu banco de dados com o nome field, com o nome de coluna tipo. O tipo bem é a mesma coisa, nome e assim sucessivamente. Eu vou dizendo para ele todos os campos que eu quero que ele insira alguma informação que está no meu formulário preenchida. Aqui eu faço um if else para ver se o íconezinho do WhatsApp está marcado ou não, para dizer lá se ele é um telefone de WhatsApp ou não, ele vai cadastrar S ou N. E assim sucessivamente. Depois disso, depois que eu faço todo o cadastro lá no meu banco de dados, eu digo para ele que meu RS, meu record set, ele tem que dar um update. Ele vai acessar lá meu banco de dados, armazenar essas informações e vai atualizar meu banco de dados. Eu preciso ter esse RS update para funcionar, senão os registros vão para lá, mas não são armazenados, e depois eu fecho meu banco de dados sem concluir esse armazenamento. E aqui eu criei 3 subs, né? Uma para limpar todos os campos depois do registro, uma para carregar a lista de consulta, né? E uma para poder atualizar o meu dashboard. Né? E aí no final, isso tudo executando de maneira ordeira e corretamente, ele vai me dar uma mensagem, uma caixa de mensagem dizendo que o cadastro foi efetuado com sucesso. Tudo bem? Então é basicamente isso, né? Ele funciona dessa forma, uma conexão. Mais para frente eu mostro como que você consegue fazer edição, como que você consegue trazer essas informações para uma list view, como eu fiz aqui agora. Mas isso fica para a próxima aula, tá bom? Se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você curte, você comente e compartilhe. Isso me dá mais ânimo para continuar vindo aqui com esse pouco de tempo que eu tenho, gravando algumas aulas para vocês e tentando passar um pouco do meu conhecimento, tá bom? Valeu, tchau, tchau.